Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a este 10º capítulo da leitura do Sri Sri Ramakrishna Katarita, Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna. Então estamos aqui, pela graça de Deus, né? Já cumprindo esta pequena parte desta grande jornada, essa longa jornada, bem-aventurada jornada de imersão nos ensinamentos de Thakur, né? No último capítulo, estávamos então, né, terminando o terceiro capítulo da terceira sessão do primeiro volume. E tínhamos Thakur explicando de forma maravilhosa, naquela reunião do Brahmo Samai, numa casa afastada, numa grande festa na qual Sri Ramakrishna estava a conversar sobretudo com um devoto chamado Shivanath, qual Sri Ramakrishna, né, dizia que alegria estar com você, um devoto se sente muito feliz de estar com outro, e falava das características do mundo, das características das pessoas no mundo, dos mundanos e dos devotos, sobre 3 temperamentos. Dos devotos de tendência sáttvica, devotos de tendência rajásica e devotos de tendência tamásica. Olha, pode vir um devoto de tendência tamásica? Pode. Falava das pessoas mundanas de tendências sáttvicas. Uma pessoa mundana pode ter uma tendência sáttvica? Sim, sim. Porque os gunas estão em todos. Os temperamentos, todos advindos de Deus. Sri Ramakrishna explicava então como o guna sátvico pode ser no homem mundano um aspecto que explica certas mazelas do mundo. E que o guna tamásico no homem mundano pode explicar certas coisas que vemos como boas. Olha que riqueza, né? Importante, voltem nesse capítulo, nono capítulo, e vocês verão uma explanação tão clara a respeito do mecanismo complexo desse mundo, dito de um modo tão simples e tão bonito. Aqui continuamos, então, terminando, né, este terceiro capítulo da terceira sessão. Vamos continuar nossa conversa. Sri Ramakrishna está continuando essa explicação dizendo a respeito dos modos sáttvico, rajásico e tamásico, ou seja, né, benignidade e bondade, paixão, movimento, ação e obscuridade, que podem ser moldados de uma maneira a tornar tamas ferramenta positiva, e sátiva pode não ser tão positiva às vezes. Olha o exemplo que Thakur traz, é um dos que eu mais gosto, porque eu acho de um didatismo fenomenal. Então explica Sri Ramakrishna. Como os médicos, os professores religiosos também são de 3 tipos. Aqueles que instruem seus discípulos em assuntos espirituais e depois não fazem perguntas sobre o seu progresso são do tipo inferior. Aqueles que repetem seus ensinamentos continuamente para o bem de seus discípulos, para que eles possam internalizar as instruções, que fazem pedidos de várias maneiras e demonstram amor, esses são o tipo de professor mediano. E aqueles que usam a força quando percebem que os discípulos não escutam, eu chamo de superior. Veja, não é? Sri Ramakrishna está aqui explicando a questão do médico que atua de um modo sáttvico, de um modo rajásico, de um modo tamásico, e está dizendo que as ações aqui elas podem dar mais ou menos resultados. Esse exemplo ele vai dar em outras características. Aqui uma explicação sobre isso, né, que está aqui sinteticamente colocado. Pensa assim, no médico, está falando do professor espiritual que se parece com um médico, mas vamos explicar a situação do médico para dar uma analogia. O primeiro médico, de tendência sátvica, ele recebeu um paciente e disse: olha, meu caro, segundo o seu quadro, você precisa tomar esse remédio 2 vezes por dia, assim o assado, comendo ou não comendo tal alimento. Ok? Essa é a medida. Olá, beleza? Siga em frente, boa sorte. O próximo, por favor. E vai. Passado algumas semanas, ele não ligou para a casa do paciente, ele não quis saber, ele simplesmente deu a informação que era correta e que era
o suficiente para a melhora daquela saúde. Mas ele não ficou conectado com ele, nem pensou muito, ele já fez a parte dele. Ele falou o que tinha que falar. Esse é aquele professor espiritual que diz o caminho. Mas se o devoto assimilou, se o aluno assimilou ou não perfeitamente, isso não é exatamente da responsabilidade dele. Ele não se vê assim. Ele se vê como um transmissor. Sri Ramakrishna considera que este professor espiritual, esse médico do espírito, ele é de nível inferior. Por quê? Porque ele deu a informação correta, mas ele foi negligente. Por qual razão? Porque ele é sereno, ele é na dele, ele é tranquilo, ele não é possessivo, ele não é conectado, ele não é rajásico, ele não é violento, ele não é tamásico. Mas nisso, para muitas pessoas que precisam de mais atenção, que precisam de mais correção, que precisam de mais cuidado, é insuficiente. É claro que vai ter aquele outro aluno que vai simplesmente receber a informação e vai seguir, vai se tornar saudável. Mas o que Sri Ramakrishna está querendo dizer aqui é que esse tipo de temperamento, veja, o temperamento, ele pode ser negativo também, em virtude das circunstâncias do mundo e das circunstâncias da complexidade dos outros jivas. Ok? Então, a primeiro ponto, você pode pensar assim, mas como pode ser sátiva ser negativo? Pense nas circunstâncias combinadas. Aí o segundo médico, o segundo professor espiritual, é aquele que diz assim, olha, tal caminho para se alcançar a Deus é esse. Mas ele se preocupa em dizer aquilo de muitas maneiras. Ele se preocupa em dizer aquilo de um modo que cada um entenda da sua mentalidade. Ele volta ao ponto, ele pergunta, você entendeu? Como que está sendo isso aqui? Olha, mas eu estou percebendo que a sua vida está indo por outro caminho. Ele se interessa pelo desenvolvimento daquela semente. Disse-lhe Ramakrishna, esse é o professor, o médico no caso, espiritual, mediano. Ele é melhor do que o inferior, mas ele está no meio do caminho. E existe o superior. Qual é esse superior? É aquele que usa força, que diz assim, olha, medicamento, querido, é esse aqui. Vai tomar, né? Olha, eu vou garantir. Abre a boca. Pá! Mete. No dia seguinte, entra na casa do cara batendo assim, é a hora do remédio. Eu quero saber se você tomou. Se não tomou, beleza, toma aqui. Invasivo. Agressivo. Mas para alguns pacientes negligentes, fracos, esquecidos, teimosos, esse é o que resolve. Então, aqui no caso, o que isso nos remete? É aquele professor espiritual, às vezes um pouco agressivo, às vezes um pouco sectário, às vezes um pouco, né, que vai falar de uma linguagem que vai, às vezes, vai ofender até outros. Mas ele, para certo tipo de personalidade, é muito importante, porque ele infunde um sentimento de ardor muito necessário para aquela tendência tamásica. E aí, nesse sentido, ele é um professor superior. Então veja, não é? O próprio Sri Ramakrishna era, aqui nessa descrição, de tendência mediana. Dizia Sri Ramakrishna das características do professor mediano. Aquele que repetia o ensinamento, que se preocupava, perguntava. Sri Ramakrishna. Mas Sri Ramakrishna não forçava ninguém a nada. Ele também não era aquele que falava simplesmente, faz aí o que você quiser. Não. Mas veja, é o temperamento dele. Temperamento de Sri Ramakrishna, temperamento maternal. Né? Mas ele não ia a esse agudo da agressividade. Que nós temos em outros professores, por exemplo. Né? Que dizem, olha, se você não for por aqui, você vai para o inferno. Tamásico. Tamásico. Mas para algumas pessoas esse medo é importante. Entender isso para mim foi muito difícil ao longo do tempo. Foram os ensinamentos de Sri Ramakrishna que me fizeram ver com mais boa vontade, por exemplo, um São João Maximovich, um Swami Prabhupada, pessoas, né, um padre, um São Pio de Pietrelcina, aspectos do próprio Islã, do profeta Maomé. Por quê? Porque eu entendo, através do ensino de Sri Ramakrishna, que há médicos variados para pacientes variados. E isso é muito rico.
Existem aqueles outros, por exemplo, Sri Ramana Maharaj, está lá no silêncio, parado, sentado. Alguém perguntou para ele, ele responde. Mas ele também não vai atrás de ninguém, não. Santíssimo, puríssimo, iluminadíssimo. Pessoas olharam para Ramana e se purificaram, mas nem todos podem se beneficiar dessa placidez, desse aspecto blasé. Veja, é glorioso e santo, mas não serve para todos. Entende? Swami Prabhupada, do movimento ISKCON, falava coisas grosseiras, ofendia Sri Ramakrishna. Dizia que Sri Ramakrishna era apenas um padre louco. Era louco por Deus. Falava coisas assim, mas ele infundiu um sentimento de amor profundo por Deus, de necessidade espiritual, no coraçãozinho de muitas pessoas, mas tamásicas. Sem dúvida nenhuma. Então ele era um professor espiritual tamásico nesse sentido. Criou uma energia. Na Igreja Ortodoxa, por exemplo, São João Maximovich, um santo vivo, era reconhecido por todos como um santo vivo. É um homem que falava coisas assim. Disse uma vez para um devoto russo que morava na Etiópia. O pobre coitado não tinha igreja para ir, ele ia na igreja etíope, não calcedoniana. São João disse para ele: você tem que ter penitência sobre isso, você não podia ir lá. Se você olha isso de acordo com os ensinamentos universalistas de Sri Ramakrishna, é tamásico, mas Sri Ramakrishna explica: esse professor é necessário para certas pessoas. Veja o quanto isso é amplo e o quanto isso explica. Como existem pessoas maravilhosamente santas, completamente diferentes de outras maravilhosamente santas. Perfeito? Para mim é muito esclarecedor. Muito bem. Então, esclareceu isso, Thakur. E agora entramos no quarto capítulo dessa terceira sessão. E começa aqui com uma citação de um Upanishad, Taittiriya Upanishad, capítulo 2, versículo 4, que diz: onde a mente e a fala não podem alcançar. Está definindo um estado. Ok? E aí o subtítulo é: o que Brahman não pode ser expresso pela fala. O que explica bastante, por exemplo, as definições do Senhor Buda a respeito do Nirvana. Se você imaginou o que é, já não é isso. Não pode ser falado. Isso não significa nada. Isso não significa vazio. Isso significa além. Não é sem, é além. Ok? Um devoto Brahmo perguntou: Deus é com forma ou sem forma? Veja que essas perguntas vão se repetir constantemente, porque Sri Ramakrishna está encontrando com pessoas diferentes. E sempre as respostas são enriquecedoras sobre o mesmo tema. Sri Ramakrishna respondeu: não se pode limitar Deus. Ele é sem forma e também com forma. Por isso eu digo, Sri Ramakrishna não é um Advaitin, porque Sri Ramakrishna está dizendo: Deus é com forma e sem forma. Ele também não é um Vishista Advaitin, porque os Vishistas Advaitins não acreditavam em Deus sem forma. Sri Ramakrishna está dizendo: ele é ambos e muito mais. Então, a perspectiva de Sri Ramakrishna ultrapassa as escolas do Vedanta. Ultrapassa. Continua, Thakur. Para um devoto, ele tem forma. Para um jnani, ou seja, aquele que considera o mundo como um sonho, Deus não tem forma. Parênteses. Sri Ramakrishna não considerava o mundo como um sonho. Sri Ramakrishna considerava que Deus tinha uma forma, a mãe divina e o seu pai amado. Sri Ramakrishna não é um Advaitin. Mas ele sabia o que era e explicava, e dizia: ambos os caminhos alcançam Brahma. Mas o caminho do devoto é um, o caminho do jnani é outro. Isso tem a ver com um temperamento espiritual definido até mesmo pelo próprio Deus como tudo. Então dizia: o devoto pensa que Deus é um e o mundo é outro. É por isso que o Senhor se manifesta a ele como uma pessoa. Jnanis, como os vedantistas, aqui ele está falando, advaitinos, raciocinam. Isso não, isso não. Ao raciocinar assim, o jnani tem o sentimento interior e a experiência que a sua individualidade é uma ilusão. Então o mundo também é como um sonho.
O Jnani sente a consciência de Brahman dentro de si, mas o que Deus é, ele não pode expressar em palavras. Ou seja, o adepto do caminho do conhecimento, através de sua meditação profunda em Brahman, alcança Brahman dentro dele e dilui-se em Brahman, não podendo mais descrever Brahman, porque ele não descreve mais nada. Porque para descrever algo, ele precisa ser um que descreve, num ponto de vista de dualidade. Então, esse caminho é um caminho de completa imersão. É uma devoção até mais profunda, se você for pensar. Ele se perdeu em Brahma, né? Aquele grande santo muçulmano, né? Que dizia, né? Al-Halaj, né? Que dizia: eu sou ele, correndo pelas ruas de Bagdá. Ele não estava dizendo que Al-Halaj era Alá, ele estava dizendo que só Alá há. Estava dizendo isso num fervor devocional profundo, né? Estava dizendo. Mas o ponto da ideia é esse. Não é eu sou o Shiva, tipo, meu, não preciso fazer nada porque eu sou... Essa bobagem, essa idiotice transmitida por aí por pessoas, inclusive, gananciosas. Não é isso. Não é essa a ideia. Isso é auto-engano. Isso é megalomania. Isso é tolice. Aquele que alcançou essa, diz aqui Thakur, experiência, não descreve mais nada. Não é? Não pode expressar em palavras. Você sabe como é? É como um oceano sem margens de Satchitananda. Satchitananda é ser, não é? Existência e bem-aventurança. Ser, consciência e bem-aventurança. Essa é uma definição de Brahma. É o ser, consciência plena, não desconhece nada, e prazer. Gunas! Satchitananda é gunas. Por isso, Sri Ramakrishna dizia: como pode alguém dizer que Brahma é sem qualidade se todas as qualidades advêm dele? O que acontece é que nós não podemos descrever o que é esse ser, o que é essa consciência, o que é essa bem-aventurança em termos do mundo. Por isso se fala em além. Quando se fala em não retirado, sem, nirguna, nisso há um equívoco conceitual que leva ao niilismo, que leva a outros problemas, né? Que atravancam o progresso da consciência. Muito bem. Satchitananda. A água do oceano se transforma em gelo em lugares com a influência refrescante do amor. Este gelo toma uma forma. Em outras palavras, às vezes Deus se manifesta e assume uma forma física para o devoto. Quando o sol do conhecimento nasce, o gelo derrete. Então Deus não aparece como uma pessoa. Também sua forma não é visível. O que Deus é não pode ser expresso em palavras. Quem está lá para expressá-lo? Aquele que o descreveria desapareceu. Você não pode encontrar o seu eu, mesmo que o procure. Quando alguém continua a raciocinar, seu eu desaparece completamente. Primeiro você descasca a casca vermelha externa de uma cebola, depois a branca, macia. Continua a descascar desta forma até não sobrar nada de cebola. Quando o euísmo desaparece, quem resta para procurá-lo? Quem pode dizer qual é o sentimento interior da experiência da verdadeira natureza de Brahman? Um boneco de sal foi medir a profundidade do oceano. Assim que entrou na água, derreteu e tornou-se um com ela. Então, quem estava lá para contar isso? O sinal do mais alto conhecimento espiritual é que uma pessoa fica em silêncio. A boneca de sal do eu é dissolvida no mar de Satchitananda, nenhum traço de diferenciação permanece. Continua aqui, Thakur, eu vou comentar. Enquanto o raciocínio não é completo, discernimento aqui, tá vendo? O homem continua a se entregar a discussões intermináveis, mas assim que alguém para de raciocinar, fica em silêncio. O som gorgolejante da água para quando o jarro está cheio, ou seja, coloca a garrafa na água, né, ela vai fazendo
Glu, 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 até que para de fazer o barulho quando ela está completamente cheia. Essa é a imagem. Ou seja, quando a água no jarro se torna uma com a água no lago, em que o jarro é mergulhado, ele não está cheio de água. Muito bem. Ponto aqui é, o que Sri Ramakrishna está querendo dizer? A experiência dual em relação a Deus é uma experiência do amor. O amor do devoto torna possível para ele ver a forma de Deus. Quando o amor é substituído pelo discernimento do entendimento de Brahman, a forma de Deus não é vista por ele. Ele não vê a forma. Não é que a forma não exista, é que ele não consegue ver, porque ele não tem mais a sua própria imagem para contemplar. Então, como ele não está mais presente para ver o que há de ser visto, então ele se imergiu em Brahma, e isso é uma escolha calcada no fim do amor. Entende? O amor torna possível ver Deus. E é por isso que Sri Ramakrishna diz, em alguma passagem do Katanita que ainda leremos, Deus dará a você, já disse isso, já lemos isso, mas vai falar novamente. Deus dá a você um corpo de amor, um olho de amor. Você percebe Deus pelos sentidos pessoais em uma outra instância. Quando você então mergulha completamente em Brahma, não há mais você para falar. Por isso que o estado real dessa experiência é o silêncio, porque não existe mais o eu para expressar o ser. Por isso que o discurso desses que dizem eu sou aquilo é vazio da real concretude da experiência, porque eles estão falando de uma ideia sobre uma teologia e que vai encantar as pessoas que não querem ter um relacionamento amoroso com Deus, porque acham que relacionamento amoroso com Deus as diminui. E aí entra tamas do orgulho mundano. Não é o tamas do devoto, é o tamas do mundano, que acha péssimo existir algo a qual ele contemple de modo inferior. Então ele quer ser Deus para não ter cultivo de nada. E isso é apenas auto-engano. Não é iluminação. Não é iluminação. Ainda assim, essas coisas existem porque as pessoas precisam delas e é um passo dentro da jornada do mundo. Existem caminhos espirituais que são mais tamásicos que ajudam a pessoa a progredir para Deus. Existem caminhos tamásicos do mundo que fazem as pessoas permanecerem no mundo. Sri Ramakrishna explicava: o homem mundano tem luxúria e raiva e orgulho. Mas às vezes luxúria é importante, porque sem luxúria não há cruzamento. Né? Você tem um casamento de 40 anos e ainda assim aquele casal faz amor. Um pouquinho de luxúria tem que existir. Mas é positivo aqui. Por quê? Porque eles estão também, se forem pessoas, né, que se gostem verdadeiramente, reafirmando a intensidade daquele anelo pela memória daquele primeiro vínculo, que foi o sexual. Mas é tamásico. Por quê? Porque é manutenção do mundo. Entende? Mas se você, por exemplo, é um país invadido, você luta com raiva contra os seus invasores. É tamas. Mas é para manutenção do mundo. Não é? Muito bem. Então aqui o ponto é as doutrinas que vão dizer assim, só pense que você tá tudo certo, não precisa fazer nada, precisa ter austeridade, precisa ter jejum, precisa ter meditação, oração, devoção, caridade, nada. Basta você pensar eu sou. Repita eu sou. Repita, pergunte quem sou eu? Quem sou eu? E você
alcançou. Não. Existem pessoas que são consideradas mestres que vão falar isso o tempo inteiro, né? Livros e livros e livros da pessoa falando, né, sobre o nada. Isso encanta o caminho do mundo, né? Mas isso não é caminho espiritual. Muito bem. Então, Sri Ramakrishna continua. Ele diz, né? Um sinal do mais alto conhecimento espiritual é que a pessoa fica em silêncio. A boneca do sal do eu é dissolvida no mar de Satchitananda. Nenhum traço de diferenciação permanece. Veja, a boneca de sal do eu é dissolvida no oceano, no mar, de Sat Chit Ananda, do ser, consciência e bem-aventurança. Ela não é dissolvida no nada, ela é dissolvida em Deus. E por isso é silêncio, dissolvida no ser de consciência e bem-aventurança gunas. Não é dissolvida no nada. Não existe isso. Existência é o que há. Lamento dizer, não há não existência, não existe a não existência. Não existe a não existência. Ok? Muito bem. Quando o egoísmo desaparece, ele diz, antigamente dizia-se que o navio não voltava se chegasse às Águas Negras. As Águas Negras aqui era uma divisão territorial do mar, né? Da Índia Britânica, que levava as pessoas para prisões coloniais. Dizia que a pessoa de lá não retornava. Sri Ramakrishna está fazendo um paralelo aqui, dizendo que a partir do momento que você alcança esse samadhi de imerso em Brahman, você não volta mais. Mas ele diz, não é verdade, porque o eu verdadeiro nunca desaparece. Nunca desaparece. Diz, quando o egoísmo desaparece, todos os problemas do eu cessam. Você pode raciocinar 1000 vezes, mas o eu, você pode, né, chegar ao discernimento 1000 vezes, mas o eu não desaparece. Para você e para mim, diz ele, para Shivanath, Ramakrishna está dizendo, é bom valorizar o eu de um devoto de Deus. Ou seja, precioso ensinamento. Você existe. Tá bom, meu amado? Tá bom, minha querida? Não tem jeito. Existe. Sempre existiu e sempre existirá. Se você quiser discernir muito sobre eu sou Shiva e eu sou Shiva, o que vai acontecer é que você vai emergir em Deus e depois, numa nova criação, numa nova era, você retornará ao mundo como parte de Shiva que se manifesta em Prakriti. E vai continuar existindo sempre. Então, por isso disse Sri Ramakrishna, bom é, então disse Sri Ramakrishna, né? Quando o egoísmo, apego ao mundo terminam, o indivíduo está tudo bem quando ele tem um eu. É o eu da criança de 5 anos, o eu do devoto, é de Sri Ramakrishna. Então, para mim e para você que somos devotos, Sri Ramakrishna, um devoto, diz, bom é conservar o eu do devoto, não o eu do discernimento. Porque o eu do discernimento leva a vazio de bem-aventurança, empobrecimento da bem-aventurança e leva a continuidade no mundo depois. Então, ainda que seja possível alcançar sim Brahma pelo caminho do discernimento, este caminho não é sem volta, porque o eu não se perde verdadeiramente. Preciosíssimo. Preciosíssimo. Como diria na linguagem do Evangelho, quem tiver ouvidos que ouça. Ok? Muito bem. Então, embora Sri Ramakrishna diga que exista sim a dimensão impessoal de Deus e que o caminho da impessoalidade seja um caminho espiritual, o que ele está querendo dizer é que o verdadeiro caminho superior aqui nesse caso é o de perceber a impessoalidade de Deus, mais a sua pessoalidade eternas. Prakriti e Purusha. E que você é Prakriti de Deus. Então, quando você quer então se unir a Deus
no sentido pessoal, você valoriza o quê? A relação com o Purusha, esse verdadeiro casamento. Quando você então quer imergir-se, perdendo essa conectividade, você se torna a Prakriti, que vai se manifestar novamente no universo em uma nova era. Muito bem. Aí continua Sri Ramakrishna. Para um devoto, Brahman tem qualidades. Em outras palavras, Deus é visível como uma pessoa, com uma forma. E é Ele quem ouve as orações. Todas as suas orações são dirigidas somente a Ele. Vocês não são vedantistas, advaitas. Vocês nem são jnanis. Vocês são devotos. Se você aceita Deus com forma ou não, não importa. Basta sentir que Deus é uma pessoa que ouve suas orações, que cria, preserva e dissolve. Uma pessoa que é infinitamente poderosa. Deus é uma pessoa divina, da qual todas as pessoas advêm. Quando você pensa pessoa, você pensa mundanamente em espinha, em pelo nas axilas, em mau cheiro, em dente cariado, em coisas mundanas, uma camisa de um clube de futebol. Você está pensando na nossa pessoa, nas características mais rebaixadas de uma pessoa. Quando você deve pensar em Deus como a pessoa divina e suprema, inconcebível, que é a semente de todas as nossas pessoas, porque aquele que alcançou o nascimento humano tão difícil de obter. Por que é tão importante o nascimento humano para todas as tradições? Porque é esta natureza que lhe permite pensar em Deus como pessoa. Então, se você acredita que o progresso máximo alcançar é você se tornar um nada, você deve cultivar a personalidade do plâncton. Não é do micélio. Maravilhoso seria, né? O nascimento fúngico tão difícil de obter. Não é o nascimento fúngico, meu amado, é o nascimento humano. Porque você se identifica como pessoa. Porque Deus é uma pessoa que ouve as suas orações e cria, preserva e dissolve esse universo que é a sua natureza inferior, a sua Prakriti. Ok? Fique claro, né? Percebam, né, os aspectos tamásicos da minha exposição. Mas eu espero que seja para o benefício. Espero que aqui seja o papel do bom médico que está colocando, né, o remédio na garganta daquele teimoso que não quer. Mas enfim, até um certo... Até a página 3, né? Claro que eu não posso forçar ninguém, nem quero. Talvez seja um médico mediano. O meu ideal espiritual se definiu como um médico mediano. Então, é isso. Muito bem. Aí diz, se você aceita Deus com forma ou não, não importa. Basta sentir que Deus é uma pessoa que ouve orações. O que ele está querendo dizer com isso? Os brahmos, eles não consideravam mesmo a imagem de Deus. Mas eles acreditavam em Deus que ouvia orações. O que eles tinham era a dificuldade de definir Deus como uma forma. Sri Ramakrishna disse, tudo bem, você não alcançou Deus como uma forma. Ele não apareceu para você, beleza. Mas acredite que ele existe como pessoa. E isso faz de vocês devotos. Não é? Muito bem. As orações de Jesus, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. São orações a uma pessoa divina. Será que Jesus estava mentindo? Será que ele estava dizendo, então, o Pai Nosso é uma engabelação? Porque é uma relação. Uma relação. Não é? É claro que se você imagina Deus, então é o velho de barba, sentado naquele trono bizantino, com aqueles paramentos do imperador de Bizâncio. Não, não é isso. Não é isso. Não é limitado a isso. Porque todas essas formas, o trono bizantino, a roupa, a coroa, o mundo, advém daquele que detém todas as formas. Poderia ser isso, pode aparecer assim para um devoto. Pode aparecer, porque ele tem todas as formas. Só não está
preso a elas. E é por isso que Deus aparece para um como Kali, aparece para um como Vishnu, aparece para um como Shiva, aparece para um como Jesus, aparece para um como, né, Olorum, aparece para um como as infinitas manifestações em outros mundos. Tenha certeza que seres conscientes contemplam o amado em outras formas, que nós nem podemos imaginar. Né? Muito bem. E conclui Thakur nessa conversa. É mais fácil chegar a Deus pelo caminho do amor e da devoção. Mais fácil. Aí vai dizer assim, eu sou muito forte, eu sou muito inteligente, eu não preciso. Mentira. Você precisa de toda ajuda, meu querido. E sabe por que o caminho da devoção é o mais fácil? Porque você ama. Você tem um coraçãozinho que foi feito para amar. Você ama o seu gatinho, você ama o seu cachorrinho. Não é verdade? Você vê odes das pessoas ao seu cachorro, ao seu gatinho. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Aqui, pertinho de mim aqui, está a minha cachorrinha. Quando você vê assim, vídeo, né? Uma pessoa esperando. É Malane. A minha cachorrinha está sempre aqui. Eu a amo. Amo mesmo. Né? Então, se eu posso amar essa pequena Shih Tzu aqui, eu não posso amar a Deus? Imagine o potencial disso. Não, Deus eu não quero amar. Eu quero amar o Shih Tzu. Eu quero amar o meu namorado. A minha namorada. Eu quero amar a minha ideologia que vai salvar o mundo. Eu quero adorar o meu clube de futebol que esse ano ele vai ganhar tudo. Beleza. Nosso coração é feito para amar. Nós colocamos o nosso amor em coisas menores, nas relações transitórias que passam, porque todas as coisas vão desaparecer. Todas elas desaparecem. Nada disso dura. Mas nós somos eternos. Você sente isso? Você consegue perceber que você é eterno? Você consegue sentir? Se você tem essa intuição, realmente, sou eterno. Eu não sou esse Marcelo. Uma hora, essa carcassinha cai, apodrece esse corpo, mas eu continuo existindo. De onde veio isso? Porque tudo vem de alguma coisa. Tudo vem de algum lugar, né? O lobinho não nasceu do nada. Ele não nasceu de uma gota do orvalho. Ele nasceu de uma loba. Né? De um lobo e de uma loba. Então esse ser espiritual eterno que somos, a despeito de nossas carcaças que apodrecem, advém de algo. Advém de um pai e de uma mãe. Advém desse casal divino. É difícil amar? Ok? Por isso que é mais fácil. Porque você já ama, você já exercita esse amor pelas formas de Deus. Tá? Você já ama a Prakriti de Deus. Falta amar o Purusha. Muito bem. Começamos o capítulo 5 aqui desta terceira sessão. Okay? Aqui mais uma citação do Bhagavad Gita que diz: mas por devoção inabalável a esta minha forma pode ser conhecida e vista na realidade e também penetrada, ó opressor dos inimigos. Bhagavad Gita 11:54. Mas por devoção inabalável a esta minha forma, ela pode ser conhecida e vista na realidade, também penetrada. Vista na realidade e também unida. Por devoção inabalável. E é por isso que ao longo dos séculos ainda há pessoas que veem vivo o Senhor Jesus aparecendo para elas. Porque Sri Ramakrishna dizia: Krishna é eterno e os seus devotos são eternos. O Senhor Jesus é eterno e os seus devotos são eternos. Sri Ramakrishna é eterno e os seus devotos são eternos. Porque essas formas existem, moldadas pelo amor e vistas verdadeiramente. E você se une a Brahman através delas. Prakti Purusha. Muito bem. Visão de Deus com forma ou sem forma. Um devoto Brahmo perguntou: Senhor, podemos ver Deus?
Se assim for, por que não o vemos? Shri Ramakrishna responde: sim, certamente ele pode ser visto. Ele é visto com forma e também é visto sem forma. Veja que legal! Ele é visto sem forma. Por quê? Para você ter a experiência do sem forma, essa é uma experiência dual. Você contemplou o oceano. Você contemplou o oceano. Não é que você seja o oceano, amado. Você está no oceano, entendeu? Como posso explicar isso para você? Sri Ramakrishna tem dificuldade, claro, um assunto gigante. O devoto Brahmo então continua. Por qual método alguém pode vê-lo? Sri Ramakrishna vai responder. Você pode chorar por ele com grande saudade? Novamente, né? Amo o meu gatinho. O meu gatinho morreu. Eu estou completamente aniquilado. Sentimento que todos nós sentimos. Eu já perdi alguns companheiros animais e senti grande tristeza. Em algum momento da minha vida, eu senti essa tristeza por não ver Deus pessoalmente na minha frente, falando comigo? Não, não. E é por isso que ele não aparece na minha frente, como o meu cachorro aparece. Essa é a resposta de Ramakrishna. É algo que você produz amor pelas coisas. E você cria anelo com elas. O que falta para criar anelo com Deus e o ver? A pergunta do rapaz era: por que a gente não vê se ele existe? Porque falta amor. Né? Você pode chorar de saudade por ele? Essa é a pergunta. Essa é a condição. Sri Ramakrishna vai aprofundar isso. As pessoas derramam jarros cheios de lágrimas por filho, esposa e dinheiro. Mas quem chora por Deus? Por não vê-lo, né? Enquanto um bebê permanece distraído com seu papai, sua mãe cuida da cozinha e de todas as tarefas domésticas. Mas quando a criança cansa do papai e joga fora, né, o pai, né, gritando pela mãe, ela tira a panela de arroz do fogo, vem correndo e pega o bebê no colo. Aqui Sri Ramakrishna está invertendo, né? Porque o seu Ishta Devata é a mãe, ok? Então aqui o que ele está querendo dizer? O pai aqui no caso, trocando um pouco, né, a analogia, é o mundo. Então, enquanto nós, jivas, estamos no mundo muito satisfeitos, estamos chorando pelo gatinho, pelo cachorrinho, pelo partido político, pelo namorado perdido, pelas coisas. Tá tudo bem. A mãe, Deus, o espírito, tá tranquilo ali. Quando começa a chorar, larga o pai, larga o mundo, larga os interesses, fala: Deus, 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 é apenas você que eu quero. Cansei dessa bagaceira toda. Não quero mais saber disso, de sucesso, ser alguém na vida, ganhar dinheiro, fui eleito presidente, meu time ganhou, eu transei com todas as formas de vida que eu achava atraentes, eu comi todas as comidas, eu tatuei todo o meu corpo, eu não tatuei meu corpo, eu deixei minha barba crescer até o pé, eu raspei todos os pelos, tudo eu fiz, tudo eu experimentei, não aguento mais nada disso, sei que só você é. Quando vem essa lágrima, esse choro, aí a mãe Deus vem. Tá claro isso? Tá claro isso? A nossa distância da experiência de Deus, do homem mundano que diz: se Deus existisse, ele apareceria. Não para você. Por quê? Porque você é imundo, sujo, pequeno, malvado? Não, porque você não quer. Basicamente por isso. Porque você não quer. Né? Muito bem. O devoto Brahmo: Senhor, por que existem tantas ideias sobre a forma de Deus? Alguns dizem que Deus tem forma, outros dizem que ele não tem forma. E mesmo entre os crentes em Deus com forma, ouvimos falar de tantas formas diferentes. Por que tanta confusão? Shri Ramakrishna: seja qual for a forma de Deus que um devoto veja, ele acredita somente nela. Na realidade, não há confusão. Se Deus for alcançado por qualquer meio, ele mesmo explicará tudo. Se você nunca esteve em um determinado bairro, como pode saber tudo sobre ele? Ouça uma história. Um homem saiu para se aliviar. Defecar, ok? Ele viu uma criatura em uma árvore. Ao voltar, ele disse a outro homem: vi um lindo animal, é um camaleão, ok? Vermelho, naquela árvore. O outro homem respondeu: quando eu fui lá, eu também vi, mas não era
vermelho, era verde. Quando o outro homem disse, não, 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 eu também vi, ele é amarelo. Da mesma forma, outros disseram, não, não, é da cor do tabaco, ou da cor de berinjela. Outro disse, é azul, e assim por diante. Tudo isso levou a uma briga. Então eles foram até o pé da árvore e viram um homem sentado ali. Quando questionado sobre isso, ele disse, eu moro debaixo dessa árvore. Eu sei muito bem, tudo o que você diz é verdade. Às vezes é vermelho, às vezes é verde, às vezes é amarelo, às vezes é azul, também de muitos outros matizes. Tem muitas cores e às vezes não tem cor alguma. Agora tem qualidades, agora não tem nenhuma. Isso significa que somente o homem que está sempre pensando em Deus pode conhecer sua verdadeira natureza. Essa pessoa sozinha sabe que Deus é visto em diferentes formas, em diferentes aspectos. Ele tem qualidades e também está além das qualidades. Só quem mora embaixo da árvore sabe que o camaleão variando de cores diferentes, às vezes não tem cor alguma. Outras pessoas apenas discutem, brigam e se incomodam. Kabir é um grande compositor, ok? Costumava dizer, aquele sem forma é meu pai e com forma é minha mãe. Veja, Kabir também invertia, né? Não, estava dizendo de Shakti, né? A mãe de Shakti, tá certo. Deus se revela na forma que o devoto mais ama, gracioso e amoroso Senhor do devoto que ele é. O Purana diz que Deus assumiu a forma de Rama por causa do seu heróico devoto Hanuman. Lindo. Então aqui, essa grande questão, coração da filosofia de Sri Ramakrishna. O homem que vive debaixo da árvore, outro dia Swami Medananda brincando numa palestra dizia que estranho homem esse que vive debaixo de uma árvore, que será ele? Será um hippie? Será um... Ponto é, esse Paramahansa, né, que vive abarcado na graça de Deus, conhece Deus sob infinitos aspectos, sabe que Deus tem todos eles. Então ele sabe que o camaleão tem várias formas. Esses que expressam Deus apenas em uma forma é o sectário de cada religião que acredita que Deus é apenas aquele seu circunscrito sentido. Com forma, sem forma, assim, o assado, trindade, enfim, coisas assim. E aqui está dizendo Thakur, né? Esta compreensão pode ser alcançada, não é? Mas aquele que viu Deus com uma forma, acredita naquela forma e dela ouve o que precisa ser ouvido para o seu desenvolvimento, né? Então esse é o ponto do ensinamento maravilhoso de Sri Ramakrishna, que continuará explicando esse aspecto aqui. Nós temos concretamente, né, esta semente, esse poder do entendimento de que Deus é impossível de ser descrito, mas ele é alcançável, pessoa a pessoa, porque Deus é uma pessoa, você é uma pessoa, você é uma parcela de Deus. Tá bom, meus amigos? Então terminamos hoje esse capítulo, 10º capítulo. Continuamos na próxima semana, se Deus quiser. Todos vocês uma ótima semana, meditem, reflitam, que essas palavras possam, né, estar sempre cada vez mais profundas no nosso coração. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus.